Para conduzir a conversa que se segue, chamamos o jornalista do 00, um portal desportivo que se tornou referência no panorama digital em Portugal. Humberto Ferreira, seja bem-vindo. Eu acho que estão a ouvir, exatamente. Vou chamar já sem demoras o Sérgio Critina, o diretor executivo do Records, o Alexandre Pereira, diretor adjunto da Bola, e o Nuno Vieira, diretor do Jornal do Jogo. Nós vamos falar sobre a bancada mediática e, como jornalistas que somos, estamos sempre habituados a trabalhar sob pressão e sob timings muito apertados. Temos, com certeza, que a malta da gráfica a pedir para o jornal ficar fechado, não é? Porque 15 minutos. Só 15 minutos para nós. Não é só 15 minutos para nós, embora o coffee break estivesse previsto para daqui a 15 minutos, mas durante 45 minutos nós vamos falar sobre esta bancada mediática e o lado que tantas vezes nós, jornalistas, temos que mostrar, porque acontecem algumas tragédias, porque normalmente são essas tragédias que são mais amplificadas por toda a gente e não apenas pela comunicação social, e nós vamos neste painel, no fundo, falar também sobre o que é a notícia e o que é que também muitas das vezes é passada para ser a notícia nos acontecimentos desportivos e também relacionados naturalmente com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência. Agradeço ao Alexandre, ao Sérgio e também ao Nuno e à PCBD também esta oportunidade de trazer a comunicação social para este fórum e para este espaço, o S4 Congress, para falarmos um bocado sobre esta situação. Começo precisamente pelo Alexandre. Alexandre, estás na redação, acontece um episódio de violência, como é que esse episódio é tratado? Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite. Esse episódio é tratado como é tratada a generalidade dos episódios que são notícia, ou seja, são ativados os meios de que precisamos para recolher, seja, pode ser um telefonema, podem ser vários telefonemas, pode ser ir imediatamente para o local. Nestes casos de jogos já lá estamos, pode às vezes ser preciso algum reforço, pode ser preciso mudar alguém de sítio, entre fotografia, redatores e videógrafos / câmaras, naturalmente que vai ser coberto. Agora, há sempre alguma ética e depende, varia tanto as possibilidades do que pode acontecer num campo de futebol ou num campo de treinos ou num pavilhão, que podíamos estar aqui agora amanhã toda a arranjar exemplos, mas eu recordo-me claramente, porque me marcou bastante. Eu estava na redação quando ocorreu a morte do Fer, já há bastantes anos, e uma das coisas que foi preocupação da Bola e de outros meios, de vários outros meios, inclusive do realizador televisivo da altura, o Ricardo Espírito Santo, foi, por exemplo, não fotografar a cara do Fer no chão. É apenas um exemplo de um assunto que tocou toda a gente e que se tornou imediatamente o assunto do dia, para não dizer da semana ou do mês, e houve, por exemplo, esse cuidado, ou seja, a cobertura de acidentes, sim, mas com algumas regras que têm a ver com a decência e com o nosso próprio código deontológico. Esse é, de facto, um grande exemplo que foi muito falado e propalado também nessa altura. Sérgio, nós nunca perdemos, naturalmente, o critério noticioso, mas há, de facto, este cuidado que o Alexandre também estava a fazer referência, de conseguir mostrar de uma forma séria, limpa e concreta o que está a acontecer. Sim, bom dia e obrigado pelo convite, ao Rodrigo em particular, à PCBD. Sim, isto é como em tudo o que fazemos, há que ponderar muita coisa. Primeiro de tudo é o interesse, a relevância jornalística, obviamente, o que é que queremos mostrar às pessoas, o que é que nós, enquanto meios de comunicação social, achamos que é relevante transmitir. Eu acho que todos os episódios de violência no desporto são muito relevantes. Acho que a mim em particular é algo que me toca e faço sempre questão de pedir às minhas equipas para darem destaque, para darem visibilidade, para explorarem, para contarem a história, seja de invasões de campo, seja de insultos racistas, homofóbicos, porque é muito contra a natura e muito chocante que isso aconteça. Para mim é de facto particularmente chocante
ver esse tipo de episódios. Tu, neste caso, no Jornal Record e na Média Livres, do grupo que o Jornal Record faz parte, esse objetivo passa com a finalidade de mostrar às pessoas que isto não pode acontecer? Sim, também. E eu acho que há um lado de... Pode haver um condicionamento de quem comete esse tipo de atos de violência, de alguma vergonha. Acho que pode haver aqui mostrar às pessoas que acontecem em jogos, muitas vezes, de iniciados ou de infantis, episódios de pais ou de pessoas que estão nas bancadas, a insultar um árbitro, a fazerem algumas coisas como entrar dentro de campo, lançarem objetos. Acho que mostrar isso ao público tem que criar um efeito às pessoas. As pessoas não se podem rever naquilo, não se pode banalizar isso. Tem que se fazer disto um episódio de um homem morder um cão. Tem que ser anormal e tem que ser mostrada a normalidade de uma situação dessas. E, portanto, eu acho que não podemos nunca deixar de denunciar e de mostrar episódios em que esses limites são totalmente ultrapassados. E eu acho que fazemos um serviço importante, e se calhar os jornais esportivos são criticados muitas vezes por darem muita atenção aos clubes grandes, e é sempre o Sporting, o Benfica e o Porto, e pouco mais do que isso, mas é um espaço, os nossos espaços digitais são do espaço onde ainda se vai vendo vídeos desse tipo de acontecimentos. Vamos muitas vezes procurando explorar o que é que acontece a muitos níveis. Eu lembro na semana passada 2 ou 3 episódios que aconteceram na Associação de Futebol de Lisboa, e foram mostrados e revelados. No dia a seguir há uma conversa com um dirigente de algum dos clubes para explicar o que é que aconteceu. E, portanto, fazemos questão de... Eu, em particular, sou muito sensível a isso, porque já tive experiências de assistir ao vivo a jogos sobretudo de crianças, e é chocante o comportamento de muitas pessoas nesses jogos, nas bancadas. E nós, quanto mais alertarmos para isso, quanto mais mostrarmos exemplos de coisas que estão erradas, quanto mais permitirmos até às próprias autoridades atuarem perante as imagens que acontecem, e acontece claro, muitas vezes haver autos da parte da APCVD com base nas notícias e nas imagens que são tornadas públicas, acho que também contribuímos para que o desporto seja um lugar mais limpo e com os valores que todos nós queremos que tenha. Nuno, como é que o Jornal do Jogo aborda estas situações? Bom dia, antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente da PCVD, cumprimento às autoridades, convidados, todos os presentes, os meus ilustres camaradas de muitos anos de luta. E por conhecê-los muito bem é que digo que o meu comportamento, a nível de reação a esse tipo de incidentes que mencionas, é exatamente o mesmo. Nós procuramos reagir com responsabilidade e também com preocupação, porque todos somos seres humanos, somos pais e partilhamos dessas preocupações. A nossa ação desenvolve sobretudo em 3 grandes dimensões. Diria que a primeira é a denúncia dos factos. Espera aí que eu não sei se é o teu micro que está com interferência. E é preciso substituir ou se está tudo ok aqui com... Está resolvido? Está tudo ok. Está resolvido. Acho que sim. Tá. A denúncia dos factos é fundamental, é o primeiro passo para chegarmos à notícia. O segundo facto, a segunda dimensão é a responsabilização. Quem é o responsável? Quem é que perpetrou os atos? Como? Porquê? Tentar responder a essas questões, mas encontrar realmente o responsável por aquela situação que é anormal, e que revejo nas palavras do Sérgio, que é realmente algo anormal quando factos desses acontecem. E a terceira dimensão tem a ver com as consequências. Acho que é muito importante nós pontuarmos desde logo tudo aquilo que pode vir a acontecer para que não se repita. De outro modo, se cruzássemos os braços e nada fizéssemos, nomeadamente desse nível de mostrar as consequências, não havia uma consciencialização da opinião pública. Quando acontece um evento desses, um episódio de violência, é muito importante que no dia seguinte as pessoas tenham logo noção da gravidade da situação e que consequências derivam daí. Eu falo pelo 00, mas com certeza nas vossas redações é igual, somos, eu não diria bombardeados, mas recebemos seguramente diariamente episódios de violência nas caixas de e-mail. E temos que fazer esse trabalho, Alexandre, de perceber quando foi, se já tem muito tempo, e há muita ideia de que, por exemplo, um jogo televisionado não é filmado uma invasão de campo, que é para não haver uma repetição desse efeito. Nós, jornalistas, não o podemos tornar público, ou estamos no estádio, não podemos gravar, mas há 50 mil pessoas no estádio que podem gravar
um show de pirotecnia ou o que seja. Quando existe esse tipo de casos, Alexandre, concretamente, estou-me a recordar, julgo que até foi mesmo a Bola que entrevistou o adepto do Benfica que no Clássico invadiu o terreno de jogo para ir tirar de esforço junto do árbitro. Essas inúmeras mensagens, essas imagens que nós vamos recebendo e que vão sendo trabalhadas, tu sentes que as pessoas procuram a comunicação social precisamente para mostrar que algo foi mal feito, para defender o seu clube, para demonstrar que alguma coisa está errada? O que é que tu achas? Pode haver várias motivações. Claro. Há algumas até de regozijo perante coisas que foram mal feitas e das quais as pessoas ainda assim se orgulham. Tocaste aí num ponto, parece que estavas a ler uns pensamentos, porque eu estava aqui a lembrar-me, eu tive a felicidade de trabalhar muitos anos na Federação Portuguesa de Futebol e terei discutido isto com o Carlos Lucas, de certeza, seguramente com os meus companheiros da comunicação na altura. Sempre me pareceu muito mal que os contratos de promoção e os contratos de televisivos impliquem esconder coisas que estejam a acontecer de errado num estádio, porque isso é absolutamente contra-jornalístico. E se é verdade que o futebol hoje é mais um espetáculo do que propriamente um desporto, a verdade é que há jornalistas envolvidos nessas operações e deve ser muito doloroso para um jornalista de televisão estar no estádio, está a ver que está a acontecer uma coisa e sabe que não está a ser mostrado às pessoas. Portanto, do meu lado da barricada, não consigo compreender, nem gosto de aceitar isso, e acho que temos nós, os outros que não estão sujeitos a esses contratos televisivos, o dever de denunciar. Existem, porém, algumas limitações, nomeadamente se realmente há uma coisa dentro de campo, nós não podemos difundi-la no site, precisamente pela questão dos direitos, que estão salvaguardados por alguém que comprou esses direitos. Mas há outras situações em que não hesitamos em mostrar, desde que não sejam imagens violentas ou possam ferir a sensibilidade das pessoas ou identificar crianças. No fundo, as regras, essa triagem sobre a qual tu perguntavas, são iguais para qualquer tipo de notícia. Confirmar, verificar, tentar ouvir o máximo número de pessoas sobre o assunto e enquadrá-lo. É assim que... Ou seja, achas que o papel da comunicação social é também ajudar a prevenir? Claramente mas uma das coisas que nós falámos, até vou confessar aqui, houve aqui uma troca de mensagens também de preparação de temas, e um dos temas que tu me enviaste foi qualquer coisa como se o papel é só informar. Certo. E a palavra a palavra só parece-me muito mal posta aí, porque acho que hoje em dia... Desculpa, então. Não. Eu quando digo a questão do só informar, prende-se com quando tu estás a escrever tens de abstrair das emoções e do que está à volta, não é? Sim, mas isso é impossível. Todas as pessoas, em qualquer contexto, têm princípios, têm uma Óbvio. base, têm preconceitos. Portanto, eu vejo um facto de uma forma diferente do que tu vês, de certeza. Obviamente. Por muito objetivos que sejamos. Mas o só informar é uma coisa que, hoje em dia, informar não é só. Hoje em dia, informar é uma coisa muito difícil, muito importante, porque nós todos somos inundados de uma série de informação que nos chega de várias maneiras, que não é necessariamente informação dos factos, é informação de opinião. E nós temos uma série de influencers com uma capacidade de chegar às pessoas, infelizmente, muito superior à dos jornais, e sem uma obrigação deontológica e ética, e sem uma formação para isso. E nós temos hoje em dia pessoas a darem visões do mundo e a discutirem coisas que não são factos, são opiniões. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com a violência no desporto, mas quando nós vemos pessoas a apelarem, por exemplo, a que os doentes oncológicos não façam quimioterapia porque isso faz mal, e há muitas pessoas com muita visibilidade a fazerem isso, a defenderem que as pessoas não podem fazer quimioterapia, não estamos a falar de factos, estamos a falar de desinformação completa, estamos a falar de um risco muito grande. Portanto, o informar, nesta altura, neste meio tão perdido de informação, que a informação chega de todo lado, qualquer pessoa com telemóvel consegue influenciar. Claro. E pode influenciar sem ser com factos. E é importante as pessoas perceberem que é na comunicação social que estão exatamente os factos. O nosso papel é termos a credibilidade para as pessoas saberem que quando nós dizemos, quando nós escrevemos, quando nós anunciamos na rádio, na televisão, que aquilo é verdade. Que aquilo aconteceu, que isto é um facto, não é a minha visão do mundo, é um facto.
E o facto é, se há um episódio de violência, se há um insulto, se há racismo num estádio, se há uma invasão de campo, aquilo é um facto. Não vamos dizer que o adepto entrou no campo para dar os cumprimentos ao árbitro, ou para desejar Feliz Natal. Não foi isso, né? É um facto. E é muito importante o nosso papel por isso. Portanto, nós sim, temos que informar. Não é só informar, é muito importante o que fazemos, Sim. é informar. E acho que todos temos que estar do lado certo da história. A mim, essa entrevista, eu acho que não foi só a Bola que entrevistou o tal adepto que entrou em campo. Eu creio que o Record também entrevistou, muita gente o entrevistou. E aquela entrevista também fez-me um bocadinho de confusão, porque foi uma entrevista que serviu de alguma forma, aquelas entrevistas, não foi só da Bola, aquelas todas, que serviu de alguma forma para branquear o que ele tinha feito. Ele usou aquele espaço quase de desculpabilização, de epá, eu não queria fazer isto, desculpem. Mas pediu desculpa ao árbitro. Só isso já valeu qualquer coisa, não é? Árbitro, mas de alguma forma ajudou a limpar a imagem. Eu não sei se depois aquilo afeta ou não o castigo que vai ter, se calhar não afeta, mas se calhar ajuda a limpar a imagem de alguém que fez uma coisa que é muito perigosa. Que é muito perigosa. E nós devemos condenar as pessoas que têm aqueles atos e não tentar de alguma forma branquear esses atos. E eu aí acho que sim, acho que temos uma obrigação que é ficar do lado certo da história. Certo, parece-me óbvio. Redobro-te a pergunta, Nuno. Sim, estou de acordo que o prevaricador deve ser sempre penalizado. Isto não pode haver depois um meia-culpa no dia seguinte, dizer que, ok, foi um episódio temporário, deu-me ali os 5 minutos, como se diz na minha terra, e está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. E muito mal estará o sistema se deixar passar em claro situações como estas. Qualquer dia, em vez de um adepto, podemos ter 30 mil adeptos a terem os tais 5 minutos e a invadirem o campo. Sim, então seria o caos. Não é um jogo da Seleção Nacional termos alguém a invadir o terreno de jogo para tirar uma fotografia com o Ronaldo. Sim, e há claramente muita desinformação, de acordo totalmente com o Sérgio, agravada com esta nova tendência, estas novas soluções de rede social, estes novos mecanismos que permitem que as pessoas, por exemplo, iludam quem os segue através de vídeos de inteligência artificial, que nós que estamos mais por dentro conseguimos identificar logo que é falso, tu bem sabes, mas às vezes é tão bem feito que nos leva a questionar se há alguma dúvida, a questionar sobre a veracidade daquelas imagens. Antigamente não se colocava essa situação, havia formas de verificação das imagens, nomeadamente das fotos, se eram a realidade ou se não eram. Tínhamos outros mecanismos que nos permitiam chegar a essa verdade. Hoje em dia o mundo está tão agressivo e muitas vezes nós somos tentados a ir atrás disso porque alguém já publicou temos a ditadura dos números. Nós estamos muito guiados pelas vendas no papel, mas também pelas nossas procuras online, e nós, felizmente, os 3 jornais desportivos estão muito bem de saúde nesse aspecto, a nível de procura. Eu podia dizer que não estamos bem de saúde para vocês começarem a clicar, mas não, estamos bem. E temos números muito competitivos e... Vamos lá clicar na mesma também. Exato. Temos muitos números e muitas vezes somos levados a isso, à tentação de perceber ou de ir atrás de algum evento que suscita muito o interesse público, e quando vamos a espremer aquilo não dá nada. E aí claramente que somos regidos por uma carteira profissional, por um código deontológico. Nós estamos aqui porque somos jornalistas ou de formação, ou porque tivemos um trajeto muito longo para chegarmos aqui, e somos devidamente escrutinados pelas instituições, pelas autoridades, e temos o papel de fazer chegar a verdade, não é aquilo só que as pessoas querem ouvir. Alexandre, repetindo a pergunta que tinha feito aqui ao Sérgio, até fazendo essa ronda, de que forma é que a comunicação social pode ter um papel importante neste lado da prevenção? Além de tudo o que o Sérgio referiu, a parte do alerta, eu concordo em absoluto, pode ser acrescentado com, no fundo, ações que estão pensadas? Pode ser. Eu tenho aqui algumas notas sobre isso. Uma é claramente, e temos-o feito com frequência, quando há grandes acontecimentos, nomeadamente no futebol, acompanhamos os briefings que são dados pelas autoridades, as indicações que são dadas pelos promotores. No caso específico do Jamor, há questões até de caminhos que se deve fazer. Estrada A, se é do Clube A, Estrada B, se é do Clube B, e penso que a difusão disso é importante, porque pode ajudar as pessoas da base da prevenção. Penso também que é importante dar todos os números que a PCVD
divulgue. Acho que é importante nós amplificarmos, na medida em que serve o tal efeito de exemplo sobre pessoas que possam pensar em ter os 5 minutos que o Nuno referia, saberem que isso tem consequências, eu acho que é importante. Portanto, nesse nível da prevenção, ou seja, não é só ir atrás depois do acidente porque dá os muitos cliques ou dá os muitos jornais comprados. Portanto, acho que sim, se calhar não dá tantos cliques, mas seguramente que aquela informação para os adeptos dos clubes finalistas da Taça de Portugal, que vão estar presentes, que têm bilhete, de certeza que eles vão consultar essa informação e que lhes é útil e que lhes facilita a vida também. Ou seja, tu fizeste aí referência sobre, muitas das vezes, a dimensão de uma ação de violência que envolve grandes ter uma amplificação maior, mas até relevaste a importância de mostrar também os lados mais pequenos. Na leitura abrangente que tu possas fazer, tu achas que tem mais impacto para as pessoas perceberem que um episódio de violência nos grandes consegue a mensagem chegar a mais pessoas, ou é mais impactante quando acontece, se calhar, num jogo onde ninguém está à espera que possa acontecer? Obviamente que quando acontece num jogo de um grande, um jogo com muita visibilidade, isso é tema de conversa nas televisões, diariamente, aparecem sempre muitos especialistas a darem opiniões, embora depois seja estranho como em Portugal se banaliza muito uma questão como a pirotecnia, por exemplo. Em todas as jornadas do campeonato, os jogos dos grandes têm sempre muitos petardos, muito fogo. Os grandes pagam em todas as jornadas 10 mil euros de multa, aquilo já é uma tabela quase. Chegam ao final da época com mais de 1 milhão de euros, por aí, os três juntos, gastos em pirotecnia, e nós aceitamos isso como parte do jogo. Está tudo bem, não é? É uma coisa que está ali, pronto, faz parte, nós já nem questionamos, já nem é notícia, infelizmente. Já é uma das situações em que é um cão a morder o homem, não é? Mas depois, e o Alexandre falou de uma coisa que eu acho importante, eu também queria dizer. Os relatórios que a PCVD vai fazendo, a PCVD, como sabemos, é um organismo recente, novo, que tem a vantagem, para mim uma vantagem, de não estar num grande centro do país, não está em Lisboa, no Porto, está aqui em Viseu, que nos permite comer à Casa Aroquesa, pronto, que é uma coisa... mas tem feito um trabalho muito meritório, e na semana passada fizemos uma pequena entrevista com o Rodrigo ali no Portugal Summit, e o Rodrigo deu alguns números interessantes, nomeadamente a PCVD já aplicou coimas de 3 milhões de euros, no total 3 milhões de euros, desde que foi criada, em 2018, creio eu. Portanto, cada coima de 1.000 euros que é aplicada, de 700 euros, 800 euros, que é aplicada a um adepto que num jogo do Distrital, ou num jogo de Hóquei Patins, ou num jogo de infantis, fez alguma coisa que não devia ter feito, tem um efeito dissuasor muito grande nas pessoas à volta dele, nas pessoas que conhecem, da família, nele próprio, para começar, na família, pessoas daquela terra que vão sabendo que isso acontece. E se nós pudermos ir amplificando esses exemplos, pessoas interditas dos recintos esportivos, e mostramos que em Portugal já há mais de 500 pessoas, nesta altura, que não podem aceder a estádios. E sempre que há algum que está impedido de entrar no estádio, que é apanhado pela polícia e incorre num crime de desobediência, se isso for notícia, isso tem um efeito muito grande de contágio para as pessoas perceberem que há consequências. Tem de haver consequências e as pessoas têm de ter consequências. Nós não andamos aqui todos, de um lado para o outro, a bater uns aos outros, porque sabemos que há consequências. Não é? E se houver consequências para aquilo que é o efeito prático, o efeito da violência no desporto, as pessoas não podem achar que chamar preto a um jogador ou chamar ladrão a um árbitro que é normal. Não pode ser normal. Não pode ser normal. Isto é essencial para nós todos metermos na cabeça que não há linguagem do futebol. Aquela conversa os homens do futebol falam assim. Os homens do futebol são homens, não falam assim. Não têm que falar assim. E acho que a pirotecnia é outro ponto onde temos que chegar. Não é aceitável. Se nós não andamos na rua com tochas na mão e a atirá-las umas para as outras nos transportes públicos, porquê é que devemos fazer no estádio de futebol? É igualmente perigoso. Queima pessoas. Pode magoar seriamente uma pessoa, e como já magoou. E é uma guerra que temos de ter a seguir. E essa guerra, nós na Liga Social podemos fazer notícia todas as semanas sobre as multas que o Benfica, o Porto, o Sporting e a Vitória de Guimarães vão pagando, mas é preciso uma clara intervenção das autoridades, e isso aí já foge um bocadinho ao nosso controle. Claro, mas esse lado, se calhar, às vezes mais do que as autoridades, é também os clubes, não é? Porque são regidas... Os clubes até agora não têm muita coisa. Não têm conseguido ter esse controle. É engraçado tocar nesse ponto, Sérgio, e passando aqui ao Nuno, há muita gente, e vemos muitos adeptos, não é?
Normalmente eu diria que não acontece com quem possa ter problemas. Quem possa ter problemas não vai achar grande piada a isso. A dizer que esses espetáculos de pirotecnia são espetáculos, é um show, é uma imagem bonita. Mas se calhar se fizer medo, ou se causar medo ou receio a uma pessoa, insegurança a uma pessoa, já não deve acontecer. Tu achas que de facto é o próximo passo que possa seguir também aqui, nomeadamente com a APCVD e os outros organismos, para agirem de uma forma mais bruta, se assim quisermos? É uma festa bonita, mas nas festas da nossa terra é muito bonito porque há condições de segurança, estão previstas, é montada toda uma operação que prevê... E mesmo aí até se pode antecipar meia hora, não vá a partir da meia-noite, está proibido fogos de artifício. Ou dependendo do mau tempo. Dependendo das... Exatamente. Mas aí há condições, é montada uma operação que permite esse espetáculo pirotécnico, que pessoalmente também gosto muito, até quando era criança, gostava de ser engenheiro da pirotecnia, não fui por esse caminho. É melhor, era melhor para saber movimentar os explosivos, convém saber alguma coisa. E entretanto, eu acredito que há muito a fazer no plano da legislação, e estávamos há pouco a falar, o Sérgio mencionou isso, e tu também, Humberto, que os clubes pouco ou nada fazem. Recentemente, o Futebol Clube Porto fez um novo acordo com as claques e responsabiliza as claques. Acho que isso pode ser um bom passo, sim. Assim como o Sporting também já fez com o Frederico Varandas a impor. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Se as claques não passarem a ter mais dinheiro para pagarem as coimas, acho que pode ser uma boa medida, não é? A medida tem a ver essencialmente com a redução da disponibilização do número de bilhetes em função das multas. Por exemplo, claro, o clube é multado até 10 mil euros por uma infração devido à pirotecnia. Há uma redução, eu não tenho bem presente o valor, mas de uma percentagem claro, do número de bilhetes, que seriam 2 mil. A claque deixa de ter acesso a esses 2 mil bilhetes, passa a só ter acesso a 1.800. E se prevaricar novamente, se reincidir, reduz ainda mais a percentagem, até chegarmos ali a um momento em que as claques se calhar não vão ter acesso. Acho que é uma estratégia e no plano legislativo deve ser acompanhado, e há medidas também dos órgãos, em concreto do futebol, da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Portugal, no sentido de avançarmos, darmos um passo em frente também nessa área da prevenção e evitar que haja realmente esse tipo de incidentes que em nada a nós gostamos muito da notícia, gostamos muito de vender jornais e normalmente sabemos que a desgraça é que vende mais, mas dispensamos bem estas notícias do negativo e da desgraça, de andarmos em cima disto, porque a nós pessoalmente também não nos satisfaz, nem sequer profissionalmente. Sim, porque às vezes é aquela má história que tem que ser contada e tem que ser explorada, mas que normalmente não traz... E temos números que comprovam isso. Claro. O leitor, o público português e noutros países também, procura essencialmente a notícia negativa, aquilo que... Mais no digital, no papel não tem. Sim, sobretudo no digital. Sim, eu estou a falar papel, mais até ao âmbito vendo mais com as alegrias, com as vitórias grandes. Sem dúvida. É um bom exercício esse lado, Sérgio. Na hora de montar o jornal, tu achas que essa parte pode reduzir espaço no jornal porque o imediatismo obriga-te a dar outro destaque no online e depois ela já perdeu, no fundo, 12 horas, se calhar, ou algumas horas? Eu cada vez mais me convenço, vou dizer uma coisa que não devia dizer em público, vocês vão ficar a pensar mal de mim. Infelizmente, não são as notícias que fazem vender os jornais, sobretudo os desportivos. As pessoas procuram validação das suas opiniões e é por isso que os jornais, e eu falo para mim porque sei esses números e eu calculo que quer o Alexandre, quer o Nuno tenham números parecidos, os jornais que mais vendem são os jornais depois de grandes vitórias. Grandes vitórias dos grandes, do Benfica, do Sporting, do Porto, são os jornais que vendem mais. Não é um jornal a dizer que houve uma tragédia. As pessoas não pagam. Uma coisa é ir ao site e procurar essa tendência para ter a informação até mórbida de ver o acidente na autoestrada, né? Que as pessoas gostam de parar para ver e explorar e querem saber tudo. Mas não estão dispostas, se calhar, a deslocar-se a uma banca para pagar 1,5€ para ler uma notícia que é desagradável. As pessoas fazem isso no seu contexto se não tiverem que pagar. E vejo um claro aumento
de acessos ao site quando há uma notícia importante, de alguma tragédia, de alguma coisa negativa. Não vejo isso nas vendas de jornais e eu acho que não tem tanto a ver com o tempo que já passou. Com o tempo que já passou de notícia. Até porque, vou dar um exemplo, os jornais que mais vendem, como eu disse, são os jornais depois de grandes vitórias e nós, na verdade, na primeira página não dizemos nada de novo. Não dizemos às pessoas o Sporting fez um grande jogo europeu e ganhou ao Manchester City no ano passado. As pessoas no dia seguinte sabem que aquilo aconteceu. Claro. Não estamos a dar uma notícia, uma novidade às pessoas, a dizer que o jogo ficou 4-1. Não. Mas é a lembrança de um jogo histórico. Mas as pessoas têm a satisfação e o prazer de ler bem sobre o seu clube. O seu clube ganhou, gostam de ter aquela avaliação, de ver as notas dos jogadores e desfrutar do momento e prolongar de alguma forma o sabor da vitória e é por isso que esses jornais são sempre mais procurados. Mas eu acho que mesmo no jornal há espaço. Uma coisa é a primeira página do jornal, em que temos que ter um apelo comercial e ir àquilo que é o interesse dos adeptos, mas dentro do jornal nós temos esse espaço e há interesse também, eu acho que há interesse, claro, em noticiar relatórios da APCVD, por exemplo. É uma coisa que... lembro que o primeiro relatório que a APCVD fez, que ninguém sabia muito bem o que era a autoridade. Sim. Enviou um relatório para as redações, ou enviou para as redações do e-mail a perguntar se queríamos o relatório. Nós dissemos imediatamente sim, queremos, e fizemos uma página 2 do jornal, uma página nobre do jornal, com todos os gráficos, com o número de pessoas que estavam interditas, com o número de coimas que tinham sido aplicadas, porque vimos um interesse muito grande naquilo. E eu acho que é um interesse grande. Depois não se reflete numa manchete do jornal, não. Aí temos sempre fatores comerciais que temos que levar em consideração. Mas há espaço dentro do jornal e sobretudo no digital para trabalhar e explicar o combate que é feito à violência e mostrar também episódios de violência, isso claramente. Sim, e esses relatórios ontem, muito bem apresentados até pelo Rodrigo Cavaleiro, podemos ver que os números tiveram um grande crescimento com o evoluir da própria APCVD e que vão tendo agora alguma estabilização, o que é cenário também de que as pessoas de facto vão percebendo que há coimas e há, no fundo, resultado dos seus atos. Alexandre, é um bocado uma batata quente esta que eu te vou tirar, até porque tu estiveste na Federação há alguns anos, mas não é por esse motivo que começo por ti. É importante a imprensa estar no planeamento dos grandes jogos e deste lado da parte do Safety and Security, como estamos aqui muito a debater deste S4 Congress, na ótica de que também é parte interveniente dessas competições. De certa forma já está naquilo que diz respeito, por exemplo, à acreditação, à circulação dos jornalistas, os sítios por onde têm que passar, porque também tem alguns fatores de safety and security envolvidos nisso, não é? Obviamente. Eu penso que não tem que estar nestes bastidores, até porque há coisas nestes bastidores, e eu percebo isso de facto, porque estive desse lado. Há coisas que nem sequer é contraproducente se forem conhecidas e depois o jornalista tem a obrigação... Mas mais do que serem conhecidas, sim, lá está, o jornalista... E o jornalista, se estiver lá dentro, depois tem a obrigação deontológica de noticiar. E portanto faz sentido que sejam brifados sobre os assuntos, que venham as tais recomendações de cabo que eu dava o exemplo, de como é que as pessoas devem e podem fazer, onde é que podem recorrer se tiver algum problema, etc, etc. Não penso necessariamente que tenham que estar nestes meses de preparação. Mas já agora, eu há pouco estava a ver a apresentação que o Carlos Lucas fez sobre a final da taça e há ali uma série de dados, números sobretudo, que as pessoas não têm noção, acham que é só um jogo de futebol e que vão lá para dentro jogar e pronto, joguem. E não têm noção do que é que está por trás. E eu acho que podia ser, aliás, eu ia pedir ao Carlos a relatório se ele me puder dar, que há uma série de números ali, de factos, de dados, que mostram o trabalho que é feito, que eu acho que valoriza muito e faz com que o grande público perceba que há quem pense nisto e que há muita gente que trabalha para que seja um evento onde não há problemas de segurança, onde as coisas correm bem e que está tudo a correr muito bem. E eu acho que era importante também, muitas vezes, esses números serem dados. Também percebo que da parte dos jornais, às vezes não há assim tanta curiosidade e é uma meia-culpa que faço aí também. Mas eu olho para estes números e penso que seriam números muito interessantes de chegarem ao grande público e, portanto, vou desafiar o Carlos a dar-me aquele PDF, quando puder. Sim, é um caso de estudo, como foi aqui também apresentado, e eu acho que é de facto importante, até para as pessoas, ou pelo menos a opinião pública generalizada, que muitas vezes pode dizer que não fazem nada. E até ajuda a uma sensação de segurança de quem vai ao futebol. Certo. Acho que ajuda muito que as pessoas que vão ao estádio que se sintam confortáveis no estádio, a perceber que houve muita gente que pensou em tudo, ou que pensou em muita coisa.
Eu vou fazer a pergunta que fiz ao Alexandre, aqui ao Nuno, de uma outra forma. Está mais centrado, não especificamente no evento em si, mas no papel que o jornalista, olhando de fora, pode aportar a quem organiza. Seria, neste caso, até uma reunião paralela, extra, em que a comunicação social podia anotar alguns exemplos de que eu estou aqui a trabalhar e sinto falta disto, sinto falta daquilo, podia ser pensado desta forma, podia ser pensado daquela forma. Tudo o que diga respeito à participação da comunicação social, e acho que falo também pelos meus companheiros diretores de jornais, tudo o que possamos contribuir para que as coisas corram sempre bem, para uma correta informação para o público, contem sempre connosco. Aliás, a nossa presença neste fórum mostra isso, a nossa total abertura para que sejamos parte também do processo, porque a verdade é que através dos nossos jornais de imprensa especializada, e o 00 aqui também se inclui, chegamos a muito público mesmo. Sobre as interações, também concordo com o Alexandre que não é preciso estarmos na reunião de segurança antes dos jogos. Há detalhes ali que não importa manter em segredo, modos de atuação que são das forças de segurança e nós não precisamos de saber. Mas também estou de acordo com o Sérgio que era importante e transmitia uma sensação de segurança e de muito mais conforto às famílias se fossem informados, por exemplo, o número de operacionais existentes para cada uma destas grandes operações, por exemplo, uma final da Taça de Portugal ou um jogo grande, um Porto-Benfica, um Sporting-Benfica. Portanto, era importante as pessoas terem acesso a essa informação e muitas vezes não nos é facultada essa informação, apesar de a perguntarmos muitas vezes. Podemos participar e já participamos ativamente porque, por exemplo, na véspera de um grande evento, designadamente, pegamos no case study que foi aqui apresentado da final da Taça de Portugal, os serviços de comunicação da Federação fazem-nos chegar os mapas onde vai ser posicionado cada uma das falanges de apoio dos clubes participantes nessa final. E nós fazemos um desenho, uma infografia e identificamos aquilo tudo muito claramente. Ora, como aqui também já foi dito, ninguém vai comprar o jornal num dia da final da Taça, deixa ver onde é que eu vou estacionar o meu carro. Vou comprar o jogo, ou a bola, ou o recorde, para saber onde é que estaciona o meu carro. Ninguém vai comprar, mas é uma informação paralela, importante e de certo modo é também o nosso contributo para que as pessoas tenham acesso a uma informação mais simples e deste modo também estamos a cooperar com as forças da autoridade, no sentido, neste caso concreto, da ocupação dos seus espaços, para onde devem e para onde não devem circular nesses grandes jogos. Antes de abrir aqui espaço ao público para algumas perguntas, já estamos nos 10 minutos finais. Alexandre, tu achas que as boas práticas vão conseguir correr o mundo de uma forma tão veloz como as más práticas ou os maus exemplos que vemos? É sempre difícil, não é? Eu uso sempre a analogia da luta antidoping, por exemplo. O doping há de andar sempre à frente da luta antidoping. A pirataria informática há de estar sempre um passo à frente de quem a procura combater. E aqui é um pouco assim, porque se calhar é uma condição humana, não quer dizer que nos resignemos perante ela, mas é um facto. Eu também queria aproveitar esse tema para dar uma nota. Em relação aos grandes espetáculos, portanto, falamos aqui de futebol, nomeadamente, e das competições profissionais, eu acho que hoje há uma certa boa margem de segurança para se ir ao futebol. Eu não tenho problemas agora já não tenho filhos pequenos, mas nunca tive problemas em levar filhos pequenos a um jogo de futebol. O meu pai tinha mais problemas há 40 anos do que eu tive há 4 ou 5 para levar o meu filho de 10 anos a um estádio. Penso eu, portanto, tudo isto tem a ver com o trabalho de várias entidades, com a profissionalização, com a melhoria das condições dos recintos. Portanto, apesar de tudo e apesar de haver muita coisa para corrigir e combater, eu acho que o futebol, o desporto em geral, ainda é um sítio seguro para se ir. Mais grave parece-me o que se passa nos pequenos sítios. E por isso também aquela questão polémica de alguns jogos que não precisam de policiamento. Também é verdade que não há de ser a presença de um guarda ou de um agente que vai evitar uma catástrofe perante 50 pessoas, mas é dissuasor. Exatamente. É dissuasor. O que me preocupa muito, e acho que é um foco que tem que ser claramente, tem que iluminar claramente uma coisa que é o comportamento dos pais nos jogos dos seus filhos.
Acho que é aqui que reside boa parte daquilo que pode vir a ser o melhor adepto no futuro, ou não, o melhor desportista no futuro, ou não, uma pessoa mais bem educada, mais mal educada. Há coisas nos campos de jogos, desde os benjamins aos júniores, que são perfeitas aberrações, são coisas absolutamente incompreensíveis. E devia haver multas para essas coisas também. Isso é bem reforçado da tua parte. Sérgio, o Alexandre estava a falar sobre esse problema que são muitas das vezes os pais na bancada. Há campanhas da Federação e da própria PDJ que demonstram muito isso. De alguns clubes até. E de alguns clubes também, muitos que acontecem, e até câmaras municipais que fazem muito esse trabalho. Devia ser mais massificado, devia haver mais apoio, no teu entender, para que todas pudessem ter, no fundo, aqui a hipótese de promover esse fair play. Sim, devia haver isso. Eu ainda ontem estava a falar com o Rodrigo Cavaleiro e com a Sara da PCVD também, e propus uma coisa que acho que é uma loucura, mas podia ser muito interessante, que era, nas camadas mais jovens, nos torneios de benjamins, torneios até de infantis, campeonatos de infantis, podia haver algum tipo de prémio desportivo, um ponto, por exemplo, 2 pontos para equipas com melhor comportamento disciplinar, porque o comportamento disciplinar dos próprios jogadores e dos clubes também, se incluímos em comportamento dos adeptos, acaba por ter muito mais importância quando os atletas têm 12, 13 anos, claro, do que aos 20 anos, aos 25. Só um parênteses, por exemplo, a Associação de Futebol do Porto acabou para esta temporada de não dar resultado no final de um jogo até aos infantis. Não há resultado. Mas infantis já há torneios nacionais, sim, e tudo mais. Mas eu acho que é muito mais importante a construção de boas pessoas e a formação de boas pessoas e bons cidadãos e bons homens do que a formação de bons jogadores. É óbvio, porque daqueles miúdos de 12 anos que estão ali a jogar, em cada 1000 há de haver um que vai ser jogador profissional. Ou se calhar nem isso. Em cada 10.000 há um que é profissional. E os outros 9.999. Esse é que tem que ser o nosso foco. E se calhar a valorização, até desportiva, daquilo que eles fazem, enquanto cidadãos, enquanto dentro de campo, comportamentos de fair play, o comportamento dos pais nas bancadas. Eu acho que isso era uma medida que podia ajudar muito para que as pessoas percebessem que isto é muito mais do que desporto. É muito mais do que futebol, é muito mais do que handball, do que hockey patins, é muito mais. Isto é formação de pessoas, de cidadãos que no futuro têm que ser melhores do que nós somos e do que foram os nossos pais e tudo mais. A propósito disto, também quero tocar uma coisa que o Alexandre disse, que é muito verdade. Nós olhamos hoje para estes casos, episódios de violência no desporto, porque eu acho que há uma consciência e um alerta muito maior de toda a gente para este problema. Porque eu, quando era mais pequeno, e lembro que há jogos do Beira-Mar, por exemplo, na primeira divisão, eu sou da Aveiro, e ia ver muitos jogos do Beira-Mar com os meus 14, 15 anos, sozinho, e o ambiente de violência era muito superior ao que é hoje. Coisas como era normalíssimo as pessoas entrarem com um chapéu de chuva para dentro do estádio, e quando aquilo começava a para o torto... Terem no meio das grades a picar o escaldinho, assim, mas quando era para o torto era tudo a voar com o chapéu de chuva e eram cenas de pancadaria que depois aquilo não tinha consequência nenhuma. Não havia telemóveis. Não havia telemóveis para filmar, a polícia chegava lá, calma-se lá e tal, e acabou, e vamos lá embora, e o problema resolvia-se. Não passava disso, mas não havia consequências e banalizava-se de alguma forma esse tipo de episódios. Ou como, por exemplo, como eu cheguei a ouvir de uma forma chocante, um estádio inteiro a fazer um som de macaco sempre que um jogador negro tinha a bola. Isso era uma coisa que se via imenso há 25 anos, em Portugal, em todo lado. E hoje em dia, felizmente, nós já não estamos nesse ponto. Há muito por lutar, mas eu acho que o trabalho das diversas autoridades, a PCVD, mas também a polícia, também os próprios clubes, acho que têm tido consciência de que há comportamentos que não são aceitáveis. As próprias pessoas olham para isso e têm vergonha do que é que era feito. E, portanto, eu acredito que a tendência é melhorar. Mas não podemos nunca descurar, nunca podemos deixar de lutar pela melhoria, porque tudo aquilo que conquistamos facilmente perdemos, claro, num estalar de dedos. E um mau exemplo deve ser mostrado que é um mau exemplo. Claramente, sim. Nuno, mesmo para terminar, aqui corroborando também este lado, achas que é possível essas boas práticas poderem passar à frente das más? Eu gostava de acreditar que sim, mas sinceramente tenho muita dificuldade em perceber que isso possa vir a acontecer, pelo menos enquanto eu estiver por cá, porque o rumo das coisas não é
apesar de todos os esforços, as autoridades, as instituições, com compromissos de diversa ordem, de diversas pessoas ligadas ao desporto e ao fomento da segurança, acho que é difícil. Eu pegava aqui, por exemplo, também num exemplo. Eu acompanho futebol de formação há muitos anos. Os meus filhos jogaram futebol, um deles ainda joga, e acompanho com muita regularidade. Diria que vi centenas de jogos ao vivo. Reparei numa situação só no ano passado, de uma senhora que insultou o árbitro de maneira inapropriada, muito inapropriada, como vemos em todos os jogos há gente que insulta o árbitro de maneira inapropriada, e eu nisso tenho tolerância zero, não consigo reagir muito bem a isso, e por isso, quando forem a um estádio e me virem por lá, eu sou o indivíduo que estou no topo da bancada sozinho, para não me incomodar sequer a ouvir esse tipo de comentários. E o árbitro parou o jogo e disse: só prossigo o jogo quando aquela senhora abandonar o estádio. Obrigou a senhora a abandonar o estádio. Foi o neto dessa senhora que estava a jogar, que muito nervoso pediu à avó para sair. Um minuto depois, evidentemente consequência disso, o rapaz foi expulso, porque se envolveu numa jogada mais acesa e foi expulso. E eu, depois disso, vi a senhora no estádio e nunca mais a vi a abrir a boca. Portanto, a parte da denúncia, porque ela foi denunciada por outros presentes que disseram que era aquela senhora que estava a insultar, e a responsabilização e, sobretudo, as consequências serviram de exemplo para aquela adepta em concreto. E acho que poderia ser muito bem replicado caso houvesse mais intervenções disso. Corríamos o risco de ter muitas vezes jogos bastante tempo parados, mas serviu de lição. E acho que é com esses bons exemplos que devemos aprender e evoluir. Estamos mesmo a terminar o nosso tempo, mas abro aqui espaço para podermos ter uma pergunta. Se alguém quiser na plateia. Temos aqui... Respondes tu. Respondes tu este. Thank you very much. Muito obrigado. Espero que entendam inglês. Eu irei falar esta tarde sobre pirotecnia e reparei que referiram o fogo de artifício e a pirotecnia várias vezes nesta discussão. E, de facto, eu queria aqui dizer o seguinte: há, de facto, aqui uma linha muito tenue entre reportar os factos, como muito bem explicaram, e isso está certo, mas a linha é muito tenue, porque a linha tenue está entre reportar e enaltecer ou glorificar esses actos. O facto de dizer, por exemplo, que o fogo de artifício é um espetáculo bonito de ver. Bom, aí... E ao mesmo tempo dizer que não é seguro. Estamos a passar duas mensagens opostas. Parece-me que os fãs procuram sempre fazer mais num jogo, mais do que fizeram no jogo anterior, e portanto, de facto, há aqui uma linha muito tenue entre o que é o simples reportar de uma notícia, reportar de um facto, e o enaltecer ou glorificar o ato em si mesmo. Até que ponto é que está-se a glorificar alguma coisa ou a penalizar essa mesma coisa? Sim, da nossa parte existe uma clara definição das linhas que podemos ultrapassar e das linhas que não devemos de todo passar. E não existe essa glorificação, ao contrário do recorde e da bola que fizeram as tais entrevistas ao adepto que invadiu. Eu não quis fazer essa entrevista. Não quiseste fazer? Não quis fazer, porque não tenho interesse em glorificar, lá está. Nós fizemos e eu tive sentimentos mistos porque achei que estaríamos a fazer aquilo. Eu achei que não, sinceramente, que não acrescentava nada ao evento, e precisamente a pessoa que colocou a pergunta, que agradeço, tem a ver muito com isso. Não vamos estar a glorificar quem cometeu algo que não é normal num espetáculo desportivo. Portanto, vamos deixar de banalizar essas coisas, porque em nada valorizam o desporto e o espetáculo desportivo. Sérgio?
Sim, eu em momento algum glorifico ou vanglorio a pirotecnia. Não o fazemos. É ilegal, é perigosa, é sobretudo perigoso para quem está no estádio. Já vimos imensos casos de pessoas que se magoaram. Até pessoas, lembro que há uns anos num jogo no Atlético Madrid-Benfica, em que houve objetos atirados de uma bancada para a outra e que causou queimaduras graves às pessoas que estavam em baixo. Portanto, eu não consigo perceber o racional de alguém que acha que está a fazer uma coisa muito bonita, mas é uma coisa que é muito arriscada. É muito arriscada. Tendencialmente assassina. Pode ser. Potencialmente sim, mas estamos a falar de algo que não faz sentido. Até porque muitas vezes vemos jogos interrompidos e atrasados por causa do remesso de objetos, por causa de fumo no relevado. E eu acho que isso prejudica em tudo um jogo de futebol. E portanto não consigo ver nada de positivo, mas também consigo perceber de alguma forma que seja um fruto proibido para muita gente. Muitas das pessoas que usam aquilo fazem como uma forma de desafiar também a autoridade, desafiar a lei e mostrar que são capazes de o fazer e que não têm medo das consequências. Acho que é só simplesmente um fenómeno de estupidificação da sociedade que acontece em muitas áreas. Alexandre. Eu tenho pouco a acrescentar. Eu acho que, não sei se a pessoa colocou a questão, estava a referir-se quando o Nuno juntou na mesma frase seguro e uma coisa perigosa que nunca pode ser segura. Bom, há uma grande diferença, como o Nuno explicou, entre haver um dispositivo pronto para, tanto que, por exemplo, há a pirotecnia que é promovida pelos clubes e essa não é proibida, por alguma razão, porque está devidamente acondicionada, com medidas de emergência se for preciso, etc. Portanto, foi mais por aí, não me parece que alguma vez, da parte do jornalista, possa haver alguém que diga que a pirotecnia é positiva, quer dizer, admito que algum entrevistado possa fazê-lo e, enfim, aí é uma questão de julgar e se calhar até nada me coibiria, por exemplo, se eu entrevistasse alguém que dissesse bem da pirotecnia, de fazer uma nota ao lado a dizer que não concordo, ou que o meu jornal não concorda, conforme a situação. Mas há países em que a pirotecnia é uma espécie de culto e valorizam muito aquilo. É verdade. E é o espetáculo que dá o mote para o espetáculo, que é o jogo, e muitas vezes até é mais valorizado por forças das circunstâncias e dessa irracionalidade dos adeptos. E normalmente também é mau sinal já agora, porque quando é preciso muito fogo de artifício à volta de um jogo de futebol... É para esconder as más táticas do jogador fraco. É verdade. Para esperar aí também um tempinho, como tu disseste bem, Sérgio, que o jogo tem que estar parado para ser aquelas nuvens de fumo enorme. Queimamos 5 minutos, portanto... não sei se... Rodrigo, queres fazer uma pergunta? Se o Presidente quer fazer uma pergunta, temos de deixar que isso... Ele manda na hora. Até podemos ir para o telejornal agora, não? Exatamente. Agora fica tarde todo a responder. Ele é que manda. Eu não pude resistir, apesar de já termos derrapado bastante na hora, mas de facto esta questão... A culpa não é nossa. Não foi nada do painel anterior. Minutos. Mas não consegui mesmo resistir a fazer esta pergunta, porque esta questão do Tom Smith é muito pertinente e eu, conhecendo aquilo que são as formações UEFA dadas nesta matéria de pirotecnia, e por isso é que os convidámos hoje a ter aqui a Masterclass durante a tarde, que desde já eu vos convido aos 4 a assistir, porque é extremamente interessante e é importante que aquela mensagem chegue ao público e que o público perceba e seja informado dos malefícios. Os mais evidentes são fáceis de adivinhar, mas há muitos que não se conhecem. E esses é importante que se conheçam e esta Masterclass vai ser importantíssima para isso. Mas a questão de glorificação, e eu conhecendo também a argumentação e os debates com que nos deparamos muitas vezes nestas formações, e o Tom Smith tem o dito nessas mesmas formações, muitas vezes, quando nós falamos de glorificação, ela pode estar implícita ou ser indireta, uma capa de jornal de um dos 3 grandes esportivos que tenha uma grande imagem de pirotecnia por trás, por parte de quem comete esse ilícito, é glorificado. Ele sente que está a rever ali o efeito de que procurou, visibilidade, notoriedade, tal como o adepto. E, portanto, eu percebo, e é sempre um conflito de direitos, como acontece em muitas outras circunstâncias. Por um lado, o dever que vocês sentem, e um dever deontológico também, de informar e procurar a verdade. Por outro lado, as causas a mimética que isto pode gerar e as imitações que pode gerar por outras pessoas que procuram notoriedade, que procuram ver também uma capa de jornal feita com o ato ilícito que cometeram, e portanto isto acaba por ser um efeito indireto. Vocês não o procuram, mas há uma consequência que pode dali decorrer.
E eu queria vos perguntar se vocês já se debateram, e algum de vós que queira responder a isso, com este dilema e esta dicotomia de direitos, e se já tinham refletido também sobre este efeito indireto. Eu posso responder. Nunca fiz nenhuma primeira página com recurso a imagens, por mais espetaculares que sejam e que promovam atos ilícitos, nomeadamente a pirotecnia. Valorizo os protagonistas, valorizo quem se destaca no jogo. No caso concreto, a primeira página de hoje é o Ronaldo com uma expressão de desânimo, mas vamos muito pelos protagonistas e não por esses factos acessórios e ainda por cima que não são lícitos. Portanto, não vamos valorizar, e na parte do Jornal do Jogo, pelo menos enquanto eu for diretor, não vai ver isso. Eu não posso jurar a pé juntos que nunca tenha feito, até por questões de estética, não no dia a seguir a ter acontecido, mas fotografias que às vezes usamos de arquivo e que não garanto que não tenha acontecido. Em relação a essa linha, não é esconder a realidade que ela deixa de acontecer. Portanto, esse é um ponto que para mim é importante. Eu penso muito nesse tema, já discuti muito esse tema, em relação a tudo. E para mim há duas. A única coisa que eu concedo ou que concedo que não devemos noticiar são os casos de suicídio. Porque isso, de facto, já está provado que há uma mimetização perigosíssima, e aí estamos a falar de pessoas que põem fim à sua vida. E acho que há outra fronteira que também pode e deve ser respeitada pelos jornalistas, e isso também está, creio que, interiorizado por todos, que são coisas como, por exemplo, segredos de Estado que possam pôr em causa a segurança de pessoas. Pronto. De resto, a resposta é sim, já refleti sobre o assunto. Com ponderação, com enquadramento, não me parece que esconder seja uma opção. Eu, pecador, me confesso, nunca tinha pensado no assunto, nessa perspectiva, é verdade. E normalmente o critério para a escolha de uma fotografia da primeira página é estético, é obviamente noticioso, tem que ser o protagonista ou alguma coisa relacionada com aquilo que queremos transmitir, e é quase sempre a pensar numa forma de ser uma capa apelativa, não há outra forma. Mas, por outro lado, e lembro-me de um Sporting Benfica daqui a uns anos, em que foram arremessadas uma série de tochas na direção de Rui Patrício, no início do jogo, o jogo foi interrompido. Lembro perfeitamente que aquela fotografia foi usada na primeira página de todos os jornais, pelo menos do nosso foi, de uma forma a condenar aquilo. Era um exemplo claro de algo que é inaceitável de acontecer no jogo. Que eram os adeptos do Sporting. Que eram os próprios adeptos do Sporting, sim, mas qualquer um que fosse. Sim, naquele claro. caso também havia ali a dimensão ainda uma era questão maior, política também, que sabíamos como é que estava o clube naquela altura, mas fossem adeptos do Benfica a fazerem aquilo a um jogador do Sporting, ou ao contrário, e levasse a interrupção do jogo com aquela chuva de tochas naquele momento, ia de certeza à primeira página e não seria como glorificação, seria a dizer isto aconteceu e não devia ter acontecido. Agora, fotos de jogadores a festejar um golo com fogo por trás, acontece, é natural que aconteça, e se o critério, e quase sempre o critério é que a foto é espetacular, é apelativa, tem um jogo de cores que chama a atenção, e isso muitas vezes é o que leva a fazer uma primeira página, porque eu nunca pensei no assunto, mas vou começar a pensar. Mas, Rodrigo, deixa-me só terminar dando o outro lado também aqui do lado do 00, mesmo estando no papel só de moderador, para acrescentar uma nota que tem muito a ver, imaginemos num jogo europeu, é recorrente isso acontecer e essas imagens traduzirem-se nas instâncias finais em jogos à porta fechada, em os adeptos do clube que cometeu aquele ilícito não poderem ir a jogos fora, e esse é um lado noticioso que muitas das vezes obriga-nos a usar essas imagens para as pessoas comprovarem porque é que a situação vai ocorrer e até dar esse alerta. Não é por nada até que nesses jogos europeus normalmente há mensagens da UEFA a dar nota de que qualquer explosão de um engenho pode originar uma coima deste género. E, portanto, acho que depois todos nós temos essa quase obrigação de mostrar o porquê é que está a acontecer, ou porquê é que o efeito que pode acontecer resultante de um fogo de artifício ou de uma tocha, um petardo que tenha sido também rebentado. E acho que é um dado que era importante também trazer para aqui para esta parte. Mesmo para terminar, agradeço ao Nuno Vieira, agradeço ao Sérgio Caratinas e também ao Alexandre Pereira, à PCBD, na pessoa do Rodrigo Cavaleiro, e obrigado a todos por terem estado aqui connosco. Vou fazer aqui uma foto no meio. Uma foto, sim. Querem aqui uma foto? Encolham as barrigas, fecham as Exatamente.